Olá, seja bem-vindo. Vamos estudar hoje o tema Não Terás Outros Deuses. É um estudo baseado na Bíblia Ave Maria e na versão revista e atualizada. Abra sua Bíblia Ave Maria ou revista atualizada em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Também está escrito em Deuteronômio capítulo 5, versículo 7. Mesma coisa. Não terás outros deuses diante de mim. Vou deixar uma pergunta para você, ouvinte, aqui. Que poderes pouquíssimas pessoas adquirem, mas só os adquirem depois que morrem? Ou seja, enquanto vivas, elas não tinham esse poder, mas depois de mortas, elas os adquirem. Guarde essa pergunta para a gente destrinchar, desenvolver ela um pouco mais à frente. Começamos dizendo o que é um Deus. Um Deus é qualquer divindade ou ser sobrenatural ou ainda um objeto a quem as pessoas recorrem para atender às suas necessidades, estas que não podem conseguir sem uma ação sobrenatural. Só se pede a um Deus ou a Deus aquilo que a gente não pode conseguir de forma natural. Ninguém pede ao Deus verdadeiro ou ao seu Deus algo que já tem nas suas mãos ou a solução de um problema que a aflige. Ninguém pede aquilo que já tem. Só se pede uma coisa que a gente não tem ou a solução para um problema que nos aflige. Só se pede a Deus verdadeiro ou ao Deus o que não se tem, o que não se pode adquirir sozinho, o que depende de uma ação sobrenatural, um milagre. Por exemplo, muita gente tem um objeto, um escapulário, acredita que ele protege da vida. O devoto de um santo protege contra dívida, desastre, causas impossíveis, casamento, cura para os olhos, etc. E assim por diante. O que é um ídolo? Um ídolo é uma imagem ou um objeto que representa uma divindade e recebe adoração que deve pertencer exclusivamente a Deus, ou até mesmo um comportamento que se coloca na frente da adoração a Deus. Abra sua Bíblia, Ave Maria, ou revista atualizada, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 29 a 31. Diz assim: Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ou seja, Deus manda que você ame somente a Ele e depois ao seu próximo. Mas Deus é o único Deus, não tem substituto. Lembrando que um ídolo, ele pode ser esculpido, no caso em madeira, pode ser moldado em gesso, em metais, em cimento, ou ainda impresso, no caso dos santinhos. O ídolo pode ser qualquer coisa, qualquer pessoa ou qualquer comportamento que ocupe o lugar do Deus verdadeiro. Coisa, o escapulário, moeda da sorte, imagem dos santos ou santas, dinheiro, sobrecarga de trabalho. Tem gente que para isso aí é o Deus dele, é ter trabalhar demais, é ganhar muito dinheiro e assim por diante. Pessoas, um parceiro ou um filho, a rede social, ou seja, pessoas cujo objetivo é a saga dela é conseguir likes e coisas na rede social. Comportamentos: orgulho, egocentrismo, ganância, gula, consumismo, fama, riqueza, avareza, cobiça, sucesso profissional, amor excessivo por parceiro ou filhos, adicção de redes sociais, adoração de autoridades de forma que sobrepõe o amor por Deus. Ou seja, tem pessoas que colocam isso como sendo o objetivo principal. O foco da vida dele é isso aí. Gostar de mais um desses itens acima, ou ter um comportamento centrado nos itens citados, colocando-os acima do amor de Deus, torna o objeto, a pessoa ou o comportamento um ídolo. Na prática, é desviar o foco do Criador para a criatura. Na Bíblia nós temos exemplo de idolatria. Abra sua Bíblia em Êxodo 32, você vai ver que os israelitas fizeram o quê? Um bezerro de ouro, porque Moisés estava demorado a descer. Então o irmão de Moisés, o Arão, atendendo a voz do povo, esculpiu, fez um bezerro de ouro. Ainda abre sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, você vai lembrar daquela parte que Deus botou as serpentes no deserto e mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, para que todos aqueles que fossem picados pela serpente, olhando para a serpente de bronze, seriam curados. Era uma prefixação a um tipo de Cristo, mostrando que olhar para Cristo vai ter a vida eterna. Então esses itens aí a gente tem que entender que eles começaram a adorar a serpente de bronze, queimar incenso a ela. Então ele mandou destruir a serpente. Lucas capítulo 14, versículo 26 e 27 diz: Se alguém não vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Então ele está falando o sofrimento por Cristo, não é por outras pessoas. Livro de Juízes capítulo 2, versículo de 11 a 13 diz: Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses. Ou seja, eles tinham acabado de sair do deserto, do domínio do egípcio, do faraó, atravessaram o Mar Vermelho a pés juntos, mesmo assim pararam para adorar outros deuses. Lá em Gênesis também fala, Gênesis 31, 19, que tendo o ídolo bom fazer a tosqueira das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. A ordem bíblica é não ter ídolos. Colossenses 3,
versículo 5 diz: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí cita prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, cobiça, que é idolatria. Gênesis 5, 19, 21 também diz: ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, disenções, facções, invejas, bebedice, e assim vai citando as obras da carne, mas ele cita praticamente idolatria. Entenda que a pessoa, todo mundo deve ter um alvo pessoal a ser atingido, no trabalho, no estudo, seja onde for, na vida, mas quando esses alvos superam o amor de Deus, aí está um ídolo, tá certo? Voltando à pergunta: que poderes pouquíssimas pessoas adquirem, mas só adquirem depois que morrem? Ou seja, quando estão vivas não tinham esse poder, mas depois de mortas os adquirem. Abra sua Bíblia, Ave Maria ou Revista Atualizada, no livro de Eclesiastes. Tem Salmo, Provérbios, depois vem Eclesiastes. Não é Eclesiástico, é Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 a 6. Vai dizer o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte com coisa alguma que se faz debaixo do sol. Os mortos não sabem de nada e não têm nenhuma participação no que ocorre debaixo do sol. Então a resposta correta àquela pergunta é: os mortos não têm nenhum poder. Não há nenhuma comunicação dos mortos com os vivos e vice-versa. Pergunto: algum parente seu falecido, pai, mãe, irmão ou irmã, tio, tia, etc., já interagiu com você, com seus irmãos ou com um dos outros que ficaram vivos? Participou de alguma decisão de família? Deu alguma orientação? Revelou algo que além dele ninguém sabia? A resposta correta só pode ser não. Mortos não têm interação com os vivos. Se você descobriu isso aqui, entendeu isso aqui, eu vou ter que lhe parabenizar, porque você descobriu agora o que eu descobri há alguns anos atrás. As pessoas declaradas santas ou santos na igreja são, usando a linguagem de hoje, são fake news. A maioria das pessoas santas são pessoas mortas. Outras são baseadas em lendas. Tem santos que as pessoas creem e pedem a ela, mas que não existiram, são lendas. E o restante está todo morto. Enquanto vivo, nenhuma dessas pessoas declaradas santas ou santos operou nenhum milagre. Consequentemente, depois de mortos, os declarados também não podem fazer nada. Sem contar que muitos deles são declarados santos ou santos com base não em fatos históricos, mas em lendas. Santo Expedite é a lenda do Crais e do Rode, a lenda da Caixa Expedite. São Jorge do Dragão, a lenda do dragão. Santa Bárbara, a lenda das torres das 3 janelas. Lenda do escape dela pela rocha aberta. A lenda do raio fulminando o pai dela. São Miguel Arcanjo, um arcanjo declarado santo. São Francisco de Assis, a lenda do lobo Gúbio. Enfim, são várias histórias de santos que são lendas. Entenda que milagres são ações de pessoas vivas. Jesus ainda opera milagres hoje? Sim, por quê? Porque ele é o Deus verdadeiro, porque ele morreu, mas ressuscitou, ou seja, está vivo, voltou a viver, e foi ascendido, ou seja, passou pela ascensão, foi elevado ao céu, com outra linguagem, e está à direita do Pai. Então, ele faz milagre porque está vivo. No livro de Atos dos Apóstolos, qualquer Bíblia, você vai encontrar, capítulo 1, versículo 9 a 11. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu com seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, 50 a 53, diz, etc. Aconteceu que enquanto abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. E Marcos 16, 19 diz: de fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Ou seja, Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu, foi assunto, tá certo? Foi ascendido, né? Ascender, não é ascender, não, ou seja, foi elevado. A ascensão de Jesus foi um ato público visto por muitos, testemunhado por muitas pessoas. Não foi um decreto humano. Na Bíblia, somente Jesus foi ascendido ao céu, ou seja, foi elevado ao céu. A ascensão na Bíblia é única e significa subir ao céu por seu próprio poder e autoridade, subir de forma autóctone. Ou seja, a ascensão é uma coisa que faz com o próprio poder. A Bíblia relata ainda que Enoque e Elias foram as únicas pessoas que foram trasladadas ou arrebatadas ao céu. Subiram por ação especial de Deus, sem passar pela morte. Então só tem essas duas possibilidades. A ascensão foi de Jesus e Elias e Enoque foram trasladadas. Na Bíblia, qualquer uma delas, Gênesis 5, 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E 2 Reis 2,11 diz: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo se separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Na Bíblia, ninguém além de Jesus teve ascensão ao céu. O Espírito Santo opera milagres, por quê? Porque é um Deus verdadeiro e nunca morreu.
Deus Pai opera milagres porque Deus verdadeiro também nunca morreu. Jesus, enquanto vivo, operou milagres e também deu a alguns discípulos o poder de operar milagres. Pedro ressuscitou Tabita, chamada de Dorca, em Atos capítulo 9, 36 a 41. E Paulo ressuscitou Eutico, no capítulo 20, de 7 a 12. Jesus deu o poder para ressuscitar porque ele tinha este poder. Enquanto morto, Jesus não operou nenhum milagre, só voltou a operar depois que ressuscitou. Se Jesus, que é o Deus encarnado em forma humana, operou milagres enquanto estava vivo, não pôde operar nenhum milagre que estava morto, como é que você pode esperar que alguém que, enquanto estava vivo, nunca operou nenhum milagre e somente depois de morto adquiriu essa capacidade? É impossível. Entenda que não se pode dar do que não se tem. Eu não posso falar de física quântica porque não entendo nada. Entenda também que os mortos não operam milagres. Aí eu pergunto, qual a diferença entre uma pessoa que morreu de infarto fulminante, outra que foi esmagada por um trator e outra que morreu de câncer após meses de sofrimento? A diferença entre as três pessoas é que a primeira teve morte instantânea natural, infartou. A segunda teve morte instantânea mais violenta, esmagado. A terceira teve uma morte lenta, porém padeceu por meses com câncer. No final, todas estão igualmente mortas. Uma não está mais morta do que a outra. Não existe ninguém mais morto do que o outro, mais morto do que o outro. Morto é morto e ponto final. Não há diferença entre os mortos entre si. Pergunto ainda, qual a diferença entre um parente seu falecido e uma pessoa declarada santa ou santa da igreja que também já é falecida? Nenhuma. Ambos são igualmente mortos. E estão na mesma condição, mortos, falecidos. Aí eu pergunto a você, se fosse possível, preste bem atenção, se fosse possível que os mortos se comunicassem com os vivos, quem você acha que teria mais interesse e capacidade em atender os seus pedidos e atender ao seu clamor? Um seu parente próximo falecido, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu avô, sua avó, seu tio, tia, seu primo, quem sabe? Ou uma pessoa declarada santa ou santa que nunca ouviu e nem você o conheceu. Quem é que você acha que tem mais interesse e capacidade de atender? Lógico que era um parente seu. Isso não é possível porque os mortos não se comunicam com os vivos. Mas se houvesse possibilidade, com certeza um parente seu teria mais interesse e capacidade de atender os seus pedidos. A Bíblia, em vários locais, afirma que só há um Deus e somente a Ele devemos pedir socorro e ajuda. Vamos agora trabalhar com salmos nas duas Bíblias. E aí eu vou ter que ressaltar com você que há uma diferença entre a numeração dos salmos, entre as Bíblias evangélicas e a Bíblia católica, Ave Maria. Nos salmos, as Bíblias evangélicas seguem o texto hebraico original, enquanto que a versão católica serve a numeração grega da Septuaginta, que depois foi adotada na Vulgata Latina. Então eu vou dizer o número do salmo, aí eu vou dizer, na Bíblia X é tanto, na Bíblia católica é tanto, tem uma diferença. Normalmente é um a menos na Bíblia católica. Questão de numeração, o conteúdo é o mesmo. Vamos lá. Deuteronômio 4,35, é igual nas duas. A ti foi mostrado que para soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Ou seja, não há outro Deus fora dele. Na revista atualizada, o Salmo 38,18 e na Ave Maria, o Salmo 32,18. Anote essa referência para você conferir. É sempre mais ou menos um a menos. 32,18 na Ave Maria diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre os que esperam da sua misericórdia. Os olhos de Deus estão aqueles que temem ao Senhor. Salmo 121,7 a 8 e na Ave Maria é o Salmo 120. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, etc. Ou seja, o Senhor te guardará. Salmo 18,31 na Bíblia católica 17,32. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Salmo 119,14 na Ave Maria 118,14. Tu és o meu refúgio, o meu escudo, na tua palavra eu espero. Isaías 45,5 diz o quê? Eu sou o Senhor teu Deus, não há outro além de mim e não há Deus. Além de mim não há Deus. Tá certo? O Salmo 81,9 diz, que é 80,10. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres diante de Deus estranho. Ou seja, há uma recomendação para não se prostrar diante de Deus estranho. Primeira carta de João, capítulo 5, 21, igual nas duas Bíblias, diz assim: ô filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Há uma recomendação para a gente se guardar dos ídolos, ou seja, evitar os ídolos. O Salmo 121, de 1 a 2, no caso da católica, é 120, de 1 a 2, eleva meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então não vem de outra pessoa. O Salmo 46,1, que na outra Bíblia é 45,2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 124,8, que na católica é 123,8. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O Salmo 115, que na Bíblia católica já muda aí, é 113, do 9 até o 26. Diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, não falam, tem olhos, não veem, tem ouvidos, não ouvem, tem nariz, não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai da garganta,
tornem-se semelhante a eles os que o fazem quanto neles confiam. Lá na frente ele diz: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Entenda que falar com os mortos, pedir orientação, pedir proteção ou lhes dar culto, na Bíblia tem um nome, chama-se necromancia e consulta aos mortos. É uma das 7 comportamentos que Deus abomina, ou seja, ele detesta, ele tem ódio. Deuteronômio 18, 10 a 12 diz: não se achará de ti quem faça passar pelo fogo teu filho, nem progestador, nem agoreiro, nem encantador, ou seja, pessoa que adivinha astrologia, os agouros, e nem necromante, que é o profissional que trabalha com invocação de mortos. No caso, exemplo, aquela mulher pitonisa que Saul consultou. Nem quem consulte os mortos. Saul pediu a pitonisa que fizesse subir Samuel, teoricamente, havia dialogado com os santos, com os mortos. Levítico 19:31. Não vos voltareis para os necromantes. 2 Reis 21:6. O rei Manassés, ele queimou o seu filho como sacrifício, adivinhava pela nuvem, era agoreiro e tratava com médios, ou seja, fazia necromancia e feiticeiros. 2 Crônica, ainda o rei Manassés queimou o seu filho na oferta do vale do filho de Inom, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiam fazer o que era mal perante o Senhor para invocar a ira. Hoje em dia nós temos necromantes? Sim, temos pessoas que consultam os mortos, os espíritos que prometem falar com os parentes das pessoas que morreram. Ainda temos aqueles que prometem trazer e fazer um trabalho, enquanto você encontra um poste na rua, um cartaz, faça um trabalho para trazer de volta o esposo que adulterou e assim por diante. Ou seja, é consulta aos mortos, é interação com espíritos malignos. Quando alguém reza aos declarados santos ou santas, que são pessoas mortas, está na realidade pedindo ajuda, proteção, orientação, recorrendo a pessoas mortas. Na realidade, estão fazendo a consulta a pessoas mortas. Em determinado mês do ano, algumas imagens de pessoas declaradas santas ou santos circulam pelas casas e seus habitantes lhe dão culto. Não nos esqueçamos que os declarados santos ou santas são pessoas mortas, e os mortos não têm nenhum poder para nada, como já foi visto anteriormente. Ainda que venha a resposta com voz semelhante ao da pessoa falecida, não é ela que está falando, mas sim a voz de espíritos enganadores e de demônios. Nós temos vários exemplos de comediantes nossos muito conhecidos, não vou citar nomes, que imitam perfeitamente a voz de várias personalidades políticas, esportivas ou mesmo religiosas. Entenda que se homens normais podem imitar a voz de outras pessoas, imagine demônios que são mestres em iludir, em enganar. Entenda que é errado dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Se ela apenas contivesse a palavra de Deus, a palavra seria apenas uma parte, um componente, uma porção. Haveria uma outra parte, um outro conteúdo que poderia ser modificado ao bel prazer. Entenda que a Bíblia é única e exclusivamente a palavra de Deus. Por isso que ela é eterna e imutável. Mateus 24:35 diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isso aí se repete em Marcos 13:31 e em Lucas 21:33. A Bíblia manda ainda que sejamos praticantes e não somente ouvintes da palavra. Tiago 1:22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Tiago, também na outra Bíblia, diz: aquele que escuta a palavra sem realizar, na católica, assemelha-se a alguém que contempla no espelho a fisionomia que a natureza lhe deu. Quem é somente ouvinte sem praticante está se enganando e não terá desculpa diante de Deus. Temos que conferir tudo que o nosso líder religioso diz, se está de acordo com o que a Bíblia diz. Temos que verificar se a Bíblia confirma o que ele diz. Nós não podemos esquecer que líderes religiosos são homens como nós, sujeitos a erros de citação e de interpretação. Esses erros podem ser involuntários, um equívoco, ou mesmo intencionais, o que torna ainda mais grave. Quando alguém diz o que a Bíblia disse intencionalmente, aí sim. Entenda que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Nenhum homem está acima da Bíblia. Por quê? Foi o que ele disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, se passasse, podia modificar. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, de 20 a 21, diz: sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo moveu os homens escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia. Este mesmo Espírito Santo não pode agora desdizer ou alterar o que já disse. Por quê? Porque perderia a credibilidade. Quando você erra em alguma coisa, você perde a confiança das pessoas de que você não vai errar de novo. Isto implica em concluir que nenhum homem, nenhuma igreja tem autoridade para alterar o que a Bíblia diz. Nenhum homem está acima de Deus. Nenhum homem está acima da Bíblia. Quem assim o fizer receberá o que está no Apocalipse 22, 18 a 19. É muito sério, diz aqui. Apocalipse, abre sua Bíblia, Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos
flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa da palavra do livro da profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que esses caras assistem. Ou seja, se você acrescentar alguma coisa ao que a Bíblia disse, Deus vai acrescentar os flagelos desse livro. Se você tirar, ele vai tirar seu nome do livro da vida. Meu caro ouvinte, você acabou de descobrir que na Bíblia rezar para pessoas declaradas santas ou santas é invocar pessoas mortas. Você aprendeu na minha Bíblia e na sua. Você acabou de descobrir que na Bíblia isto é abominação para Deus. Você acabou de destruir na sua Bíblia que daqui por diante você não vai poder continuar rezando aos mortos e dizer para Deus, eu não sabia. Você já sabe, está na sua Bíblia. O problema é que você não lê. Muitas pessoas sabem dessa verdade, mas estão presas a tradições familiares. Meus bisavós, meus pais, minha família sempre foram da igreja tal. Se esquecem do que está escrito em Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Ou seja, você tem que decidir a quem você vai agradar, se é a Deus ou a sua família. A decisão é sua de quem você quer agradar. Só não vai poder daqui para frente dizer, eu não sabia. Isso não é possível. Você está sabendo da verdade. A sua Bíblia, Ave Maria, é muito boa. O que falta é as pessoas estudarem ela. Prestar atenção se o que o líder religioso disse está de acordo com a Bíblia. Se não estiver de acordo, a Bíblia prevalece. A Bíblia é a palavra de Deus. Começou a ser escrita 2.400 anos antes de Cristo. Moisés lá para trás foi quem escreveu Gênesis, a criação, até tudo. Então, agora o Novo Testamento surgiu a partir depois de Jesus, o Novo Testamento, mas a Bíblia não é só o Novo Testamento, é o Novo e o Velho. Então a Bíblia é anterior a Cristo, tá certo? Espero que isso aqui tenha feito você meditar e tomar a sua decisão a quem você vai querer agradar daqui por diante. Você vai continuar orando aos santos, pessoas mortas, praticando a necromancia, ou vai agradar, orar somente a Deus e vai confessá-lo para que ele também o confesse diante do Pai. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu trabalho, que Deus ponha a mão sobre você, proteja e guarde. Em nome de Jesus. Amém.